Mais uma vez, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. O Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 8. Mateus 8, verso 14. Mateus 8, verso 14. Diante, nós vamos até o verso de número 22. As crianças, a tia está chamando ali. As crianças já podem ir para lá, tá bom? Fique lá com a tia, tem uma reunião abençoada. Aleluia. Acharam, queridos? Amém? Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 15, melhor, 14, verso 14. E Jesus entrando, acharam? E Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. E vendo Jesus em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Pai, em o nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui na tua presença mais uma vez. Temos, ó Deus, adorado o teu nome, louvado, pedido, ó Deus, ao Senhor que nos cure. Temos, ó Deus, orado pelas necessidades dos irmãos. Temos, ó Deus, contribuído com a tua obra. Nesse momento, Senhor, pela tua infinita misericórdia, nós queremos entender a tua palavra. Queremos, ó Deus, nos alimentar. Por isso pedimos que o Senhor nos dê revelação nessa noite, que o teu Espírito venha trazer luz ao nosso entendimento, que toda mente seja cativa a obedecer a tua palavra. Senhor, tenha compaixão de nós, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus eu te peço, nos faça lembrar tão somente aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Eu peço a tua bênção, a tua graça, a tua unção, a autoridade, no nome de Jesus. Você pode dizer um amém, querido? Pode se assentar, que Deus abençoe. Aleluia. Queridos, o que fazer para seguir a Jesus? Essa noite nós já oramos aqui pelos enfermos, nós já oramos pelo milagre, e nós cremos no milagre. Ainda à tarde o Senhor vinha colocando, essa mensagem já entrou no meu coração desde a semana passada, quando o pastor Gilson pregava. Ele pregou a partir do verso 23, e nós estávamos ali, e durante a semana, lendo, pensando, meditando, nesse momento da vida de Cristo, quando ele vai levar os seus discípulos para o outro lado, e acontecem os problemas, que foi ministrado aqui na semana passada, o vento e o mar revolto, as pessoas naquela preocupação, vamos perecer, e Jesus estava ali.
e nós vimos como ele fez o milagre, mas ele chamou atenção para aqueles homens que eles estavam com pouca fé, estavam ali duvidando, mesmo sabendo que Jesus estava no barco, eles estavam duvidando. Ele está dormindo, deve ter esquecido de nós. E nós meditamos isso durante a semana. E eu tive pensando, e o Senhor foi trazendo luz ao meu entendimento, e eu quero compartilhar isso com os irmãos. Nesse capítulo 8, o Senhor Jesus está fazendo uma série de milagres. Jesus está realizando a obra para a qual ele veio. Jesus estava ali realizando aquelas obras para que se cumprisse o que estava escrito. É isso que nós lemos aqui no verso 17, não é isso que está aí, olha? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. O que Isaías profetizou? Vamos dar uma olhada lá no livro do profeta Isaías? Isaías capítulo 53, verso 4. Querido, desde que Isaías profetizou, até que Jesus estivesse ali realizando essas obras, se passaram muitos anos. Isaías, ele é um profeta messiânico. Ele viveu aí em torno de 700, 800 anos antes de Jesus. Imagina que uma profecia levou cerca de 800 anos para que se cumprisse, mas cumpriu. Tu vai dizer assim, quanto tempo eu estou esperando algo acontecer? Mas se Deus falou, vai cumprir. Diz o texto sagrado, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha o que o profeta Isaías disse no capítulo 53, verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Somente aqui, querido, nesse capítulo 8, nós temos muitos milagres, porque Isaías já havia profetizado. Deus tem compromisso com a tua palavra. Deus tem compromisso. Estava aqui, olha, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Por isso, querido, que nós oramos com fé, porque ele falou, ele prometeu. A missão de Jesus foi vir à terra para levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, para nos curar. E as doenças físicas, e as doenças espirituais, as doenças psicológicas, as doenças da alma, o medo, a angústia, a aflição, as nossas doenças. Pastor, mas tem muito crente doente, eu sei, mas ele tem poder para curar. E ele vai curar quando ele quiser. Ele vai libertar quando ele quiser. Tem coisas, querido, que precisam de combinação, né? Como assim, pastor, combinação? A Bíblia diz que em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Era o mesmo Jesus, o mesmo Deus, o mesmo poder. Mas em Nazaré tinha um problema, que era a fé dos moradores de Nazaré. Era como eles olhavam para Jesus. Os moradores de Nazaré, porque Jesus é de Nazaré. Ele nasce em Belém, mas ele é criado em Nazaré. E lá em Nazaré era uma região pobre, era uma região onde ninguém gostava. Uma vez falaram, né, se eu não me engano, Natanael, falaram para Natanael, olha, achamos o Messias. De onde ele vem? Vem de Nazaré. Eu falei, pode vir alguma coisa de Nazaré? Alguma coisa boa de lá? Ninguém acreditava em Nazaré, era um lugar de gente pobre, gente que ninguém fazia sucesso. É assim. Então as pessoas de Nazaré viram Jesus correndo na rua, aquele menino Jesus, viram ele crescer. Isso aí não é o filho de Maria, filho de José? Não é aquele carpinteiro lá, aquele menino? Eu vi, que Deus nada, que...
Então eles tinham um problema sério. Estavam diante do Deus Todo-Poderoso, mas eles não levavam a fé. Diferente de quando Jesus encontra, aqui mesmo no capítulo 8, você vai ver um centurião que vai até Jesus cheio de fé, e Jesus vai elogiar aquele homem. Jesus vai dizer: olha, nem em Jerusalém eu vi tanta fé, nem em Israel eu vi tanta fé. E Jesus curou o criado do centurião. Veja que no versículo de número 3, Jesus cura um leproso. Aí no capítulo 8, se você ficar com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver comigo. No capítulo 8, no versículo de número 3, ele cura um leproso. No versículo de número 13, ele cura o criado do centurião. No versículo 15, ele curou a sogra de Pedro, que nós acabamos de ler. No versículo 16, diz que ele, naquele mesmo dia de tarde, depois de já ter curado essas pessoas, naquele mesmo dia, todos que trouxeram até ele, diz que estavam ali, todos que estavam enfermos, todos ele curou, expulsou os espíritos malignos. Jesus estava realizando a obra dele, querido. Você está aqui hoje nessa noite. Você acredita em Jesus? De verdade? Isso vai fazer a diferença para o seu milagre. Ele não diminuiu nada, ele é o mesmo ontem e hoje. Tem a mesma autoridade, mas você que entrou aqui nessa noite, se você tiver como centurião, se você tiver como aquele leproso, que quando ele falou: o que você quer que eu te faça? Eu falei: eu quero ser limpo. Ele falou: então seja limpo. O centurião falou: o meu criado está doente, vou lá. Ele falou: não precisa nem ir lá, apenas uma palavra. Ele falou: rapaz, eu nunca vi tanta fé, vai lá, seu criado está curado. Quando ele chegou lá, o criado já estava curado. E a sogra de Pedro, você viu aí. Jesus chegou na casa de Pedro, a sogra estava doente. Ele falou: olha, tocou nela, a febre foi embora, ela logo voltou a trabalhar e já serviu Jesus. E as coisas são assim, querido. Mas infelizmente, a turma de Nazaré olhavam para Jesus e faziam pouco caso dele. E eles não conseguiam alcançar o milagre. É a forma como está o nosso coração. Nosso irmão Newton, diácono, ele falou aqui no momento da oferta: não é o tamanho da sua oferta, era o valor, como a nossa irmã falou ali, o coração daquela mulher. É a mesma coisa. Sabe, querido, não é a roupa que você está vestindo, não é a quantidade de oração que você faz, não é, sabe, se você grita mais alto que todo mundo, é o seu coração. Se ele está inteiro na mão de Deus, se com o teu coração crê, é o teu coração, a sua disposição de ir até Jesus. Eu sei que Ele pode, então eu vou adorá-lo, eu vou amá-lo. Jesus está realizando o seu trabalho, cumprindo o seu ministério, fazendo o que tem que ser feito e chamando pessoas. Ele entra, depois dessa série de cura, de milagre, ele vira para aquelas pessoas e diz: olha, vocês precisam passar para o outro lado. Passar para o outro lado significa um monte de coisa. No texto em questão, era atravessar para o outro lado do mar. Mas se nós trazermos para a nossa vida, Jesus está dizendo: de que lado você está? Ele quer que você muda. Você está do lado de Jesus ou não está do lado de Jesus? Essa é uma questão, querido. Você precisa estar do lado de Jesus. Quando ele diz para aquelas pessoas: vocês vão para o outro lado, logo apresenta um homem ali, um escriba. Veja comigo no verso 19, fica com a sua Bíblia aberta. No verso 19 diz que aproximou-se de Jesus um escriba. O que é um escriba?
Quem não sabe, escriba é uma categoria de homens em Israel, um grupo de pessoas responsável pela tradução da Bíblia. Naquela época não era a Bíblia como nós temos hoje, era a lei de Moisés, chamada de Pentateuco, ou a Torá. Os escribas era o grupo de homens responsável por interpretar a lei, por julgar as questões do povo. Os escribas faziam parte do tipo de conselho, de líderes espirituais que julgavam as questões do povo. Até hoje, Israel é um país que não tem uma Constituição. Não sei se você sabe disso. O Brasil tem a Constituição Federal. Em Israel, até hoje, não tem. O que eles têm é a lei de Moisés. É o Pentateuco, a Torá. O país é formado em cima daquelas instituições, aquela regra que Deus deu. E dali eles criaram várias leis, mas não existe uma Constituição, porque o povo é guiado pela palavra de Deus. É interessante isso. Os juízes, os homens lá, julgam baseado na lei de Moisés. Por isso que tem lá, né, aqueles homens responsáveis, não só pela política, mas pela vida espiritual. A vida espiritual e a vida política do povo de Israel se confundem, se misturam. Porque eles guardam a lei e os escribas faziam parte disso. Veja bem que um homem é um doutor da lei. O escriba é um tipo de doutor. No nosso mundo hoje seria como um ministro do Supremo, um desembargador, um juiz federal. Era nesse nível. Esse homem chega para Jesus e fala: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Impressionante. Um judeu, uma autoridade, um dos príncipes, um escriba, uma pessoa... Ele tem revelação de que Jesus é Deus, de que Jesus é um líder, e ele chama de mestre. Mestre, ele se coloca abaixo, porque quando você chama alguém de mestre, você está dizendo que ele tem mais conhecimento do que você, ele tem algo para te ensinar. Mestre ensina o aluno. Já era uma autoridade da lei, já era alguém que interpretava a lei, e ele reconhece Jesus como um mestre. Olha que olhar que esse homem teve para Jesus. Como que você olha para Jesus? Sabe, querido, agora Jesus os adverte. Depois dessa declaração, Jesus chama a atenção daquele escriba com uma resposta. Jesus disse para ele: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Parece uma resposta meio sem pé, sem cabeça. Ele fala: eu vou te seguir, Jesus. Jesus, com certeza, ficou muito feliz, né? Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o que acontece? Eu imagino que por dentro Jesus ficou feliz. Mas eu preciso te dizer uma coisa, meu amigo. O Filho do Homem não tem sequer aonde colocar a cabeça. O que você espera de mim? Você está com disposição mesmo para me seguir? É interessante, querido, que muitas das vezes a gente fala assim: eu vou ser crente. Isso muito nos alegra. Como alegra o céu, como alegra o nosso coração, como líderes, como pastores. Mas nós não podemos deixar de dizer que uma vida cristã é uma vida de desafios. Que uma vida cristã é uma vida que exige de nós coragem. É uma vida que exige de cada um dos seus discípulos disposição. E muita força. Muita força. E a Bíblia diz que os medrosos não vão conseguir. Os medrosos não vão conseguir, querido. Uma das orientações de Deus para a sua igreja era: lança fora o medo. Porque você vai ter embates na sua vida espiritual, na sua caminhada. As raposas têm covis,
As aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo para aqueles homens com isso? Poxa, a gente vai te seguir, mas você não tem nada nem para você. O passarinho tem lá o ninho dele, né? Voa, vou lá no meu ninho. As raposas caçam o dia todo, de noite, vou lá para o meu ninho. E você, Jesus? Ele fala, não tem nem onde botar minha cabeça. O que você entende disso, querido? O que você entende disso? Jesus te chama para segui-lo, te faz uma promessa, mas ele te diz, olha, você não pode se apegar às coisas dessa vida. Porque Jesus, ele tinha casa. A Bíblia fala que as pessoas iam na casa de Jesus. Jesus tinha profissão. Jesus tinha amigos. Jesus tinha família, tinha irmãos, Pedro, né? Quer dizer, Tiago, João e Judas, sem ser o Iscariote, eram irmãos de Jesus. Os irmãos aprenderam isso na escola dominical hoje. Jesus era um homem como eu e você. Tinha necessidade, sentiu fome, chorou, mas ele não estava apegado a nada dessa vida. Nada dessa vida impedia de cumprir o seu propósito. Vocês lembram daquela passagem que ele está lá conversando com os homens, autoridades no templo, fazendo a obra do Pai, chega a sua família e fala, olha, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão aí te chamando. Ele olha e fala, cadê? E olha em volta dos seus discípulos e fala, minha mãe, meu pai, meus irmãos são esses aqui, que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ele estava tão comprometido com o reino de Deus, que era o reino dele. E ele falou, meu reino não é desse mundo. É isso que Jesus está dizendo para aquele escriba. Por certo, aquele escriba tinha uma boa casa, por certo, aquele escriba tinha um bom salário, uma boa ajuda financeira, né? Provavelmente era um levita, embora não tivesse posses, mas tinha uma estrutura que a estrutura do povo oferecia àqueles responsáveis pela lei, vivia, era cuidado. E Jesus vai dizer para ele, olha, toda essa segurança que você tem nessa vida, do meu lado, você não vai ter. Isso causaria que em você? Medo. Eu estou procurando segurança e ele diz que ele não tem nem lugar para botar a cabeça. Porque o reino dele não é desse mundo, querido. Porque o reino dele é muito além daquilo que você possa imaginar. Os seguidores de Jesus, e aí entra em cena uma outra pessoa. Diz o verso 21 que outro dos seus discípulos lhe disse, Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus logo interrompe ele, não, segue-me e deixa que os mortos sepultar os seus mortos. Umas respostas que talvez se um pastor falasse com você um negócio desse, outro já falasse, pastor está maluco, eu vou para outra igreja, esse pastor não está bem das ideias não. Jesus, querido, aqui, ele deixa bem claro para esse outro discípulo que a prioridade é ele. Você quer seguir a Jesus? E qual posição você está colocando ele? É isso, querido. Jesus não mandou você largar tua mulher, não mandou você largar teu marido, não mandou você largar teu pai, tua mãe, teu filho, não mandou nada disso. E a Bíblia diz isso, Paulo é muito claro, se você não cuida da sua família, é pior do que o infiel, porque o crente tem que cuidar da família. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Filhos, honre o pai, honre a mãe. Pai, sabe, cuide da sua casa, cuide da sua família. Mas e a posição de Jesus nessa relação? É disso que ele está dizendo para aquele discípulo. Sabe aquele discípulo?
Ele fala: pai, o Senhor, me permite primeiramente vá sepultar meu pai? O que ele está dizendo nisso aí, querido? Talvez o pai dele já estava velhinho. Ele falou assim: meu pai vai morrer logo, daqui a um tempo meu pai morre. Assim que meu pai morrer, eu vou seguir a Jesus. Pode ser uma possibilidade. Não significa que o pai dele estava morto ali, não. Tem gente que fala assim: ó, quando eu me aposentar, eu vou ficar firme na igreja. Você já ouviu alguém falar assim? Amém? Ah, quando eu me aposentar, eu vou pegar firme. Ah, eu sou muito jovem, quando eu tiver com 50 anos, eu vou firmar na igreja. O que você decidiu hoje? Eu pergunto: há alguém nessa noite capaz de dizer como aquele escriba: Senhor, aonde quer que fores, eu te seguirei? Quando você decide ir à igreja, porque isso acontece aqui, uma série de milagres. Todos nós aqui já ouvimos o milagre de alguém. Todos nós aqui um dia ouvimos falar: olha, lá não sei aonde Jesus curou, lá não sei aonde, o testemunho daquela mulher da internet, aquele homem da internet, talvez um parente seu, um amigo seu, e por causa disso você foi para a igreja, porque você sabe que Jesus pode. Ele fez, Ele faz, Ele vai fazer, você sabe disso. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: não é só por isso que eu estou aqui. Não é só para te curar, não é só para abrir a porta de emprego, não é só para resolver os seus problemas. Eu quero ser o seu mestre. Eu quero te ensinar os segredos de Deus. Eu quero te revelar o reino de Deus. Eu quero conduzir a sua história. É isso que ele está dizendo para aquele homem. Quando aquele escriba fala: mestre, aonde você for, eu te seguirei. Ele reconhece que a vida dele dali para frente tem que mudar, porque ele encontrou alguém que sabe mais do que ele, alguém mais poderoso do que ele, alguém que pode lhe levar, lhe conduzir. A pergunta é para nós nessa noite: há alguém capaz de dizer como aquele escriba: aonde tu fores, eu irei? Ou você vai dizer como aquele outro: depois que o meu pai morrer, eu vou seguir Jesus. Depois que eu me aposentar, eu vou seguir Jesus. Depois que eu conseguir o emprego, eu vou conseguir Jesus. Alguém uma vez me disse assim: pastor, eu vou voltar, mas primeiro eu vou resolver uns problemas que eu tenho aí. Eu falei: você nunca vai voltar. E infelizmente até hoje ele não voltou. Porque se Jesus não resolver, o diabo não vai deixar ele resolver, querido. E até hoje ele está resolvendo os problemas dele. E não está servindo a Jesus, não está seguindo. Sabe, eu não sei o que pode, o que falta para você fazer essa afirmação. O que falta nós, que já conhecemos o poder de Jesus? Porque todos aqui, querido, conhecem o poder de Jesus. Alguém tem dúvida acerca de Jesus? Alguém tem dúvida? Que ele não é vergonha nenhuma dizer que tem, tá? Afinal de contas, ele viveu há 2000 anos atrás, né? Será que isso é verdade? Alguém duvida? Porque a dúvida é uma das causas que impede as pessoas de seguir a Jesus. Só que às vezes nós não somos honestos de dizer que a gente duvida. Que falta de fé. Eu falei de Nazaré. Todo mundo recebendo a bênção, todo mundo recebendo a cura, e o povo de Nazaré não conseguia, porque duvidava, porque eles até viam o negócio acontecendo, mas será que é mesmo? Quantas pessoas da nossa geração, querido, têm falta de fé? Olha, os discípulos, o pastor pregou semana passada, os discípulos estavam no barco com Jesus. O vento vem, as dificuldades vêm, a tempestade vem, assim é a nossa vida. E de repente eles ficam com falta de fé. Não foi isso que Jesus disse para eles? Porque temeis, homens de pequena fé.
O que Jesus está dizendo para você, para nós nessa noite, querido? Que Ele quer ser o nosso mestre, mas você precisa confiar nele. Você não pode duvidar dele. Duvidar do poder de Deus. Pastor, mas eu confio. Então por que não segue? Jesus está dizendo, segue-me. Ele virou para aquele homem, olha o verso 22 aí, olha, Jesus, porém, disse-lhe, o que Jesus disse? Fala para mim, segue-me. Jesus olhou para ele e falou, o quê? Segue-me. Jesus está dizendo para você nessa noite, segue-me. O que te impede de seguir a Jesus? É falta de fé. É isso, é falta de fé. Seja honesto, diga, Senhor, eu ainda não tenho fé. Eu preciso, né? Quem foi que falou isso? Tomé. Você já viu a história de Tomé? Tomé era um dos discípulos de Jesus. Jesus morreu, falou, olha, o Filho do Homem vai morrer, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Jesus morre naquela sexta-feira. Ele ressuscita no domingo. Durante a semana, Jesus apareceu para muita gente e numa reunião, Tomé não estava presente. Jesus aparece ali, não abriram nem a porta, diz o texto sagrado que ele apareceu no meio da sala, comeu com os discípulos, depois da ressurreição. Mas Tomé não estava na reunião. E Jesus desapareceu e a turma foi, durante a semana, contou, Tomé, tu não sabe o que aconteceu? O mestre apareceu, ele está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo, Tomé, ele prometeu, ele ressuscitou, ele está vivo. Aí todo mundo feliz, Tomé olhou, esses caras estão doidos. Eu não acredito. Eu só acredito se eu ver. É isso, querido. Tem gente que está junto, mas não tem fé. Tem gente que anda com os discípulos, mas tem fé. Não tem fé. E naquela outra reunião, Jesus aparece de novo, uma semana depois. Diz o texto sagrado que Jesus aparece. A primeira pessoa que Jesus chama é Tomé. Tomé, venha cá. Toca aqui, Tomé. Minha ferida, toca aqui, olha. Seja crente e não incrédulo. Deus está dizendo para você nessa noite. Ele quer ver a sua fé. Pastor, mas a fé é algo, né, que a gente não consegue ver. Dá para ver, querido. A fé é uma coisa abstrata, né? Não é uma coisa concreta, né? A fé é abstrata. Paulo fala assim, me mostre a sua fé. Se pedirem para te mostrar a sua fé, o que você tem que fazer, querido? Como que mostra a fé? Alguém sabe dizer? Mostra-me a tua fé. Sem fazer nada. A fé sem obra é o quê? É isso. Você tem que fazer alguma coisa. Não para ser salvo, mas porque você já creu. Os crentes foram criados para as boas obras. Nós andamos nas boas obras, porque nós cremos. Você nunca vai provar a sua fé para a sociedade, para o mundo, para a sua família, se você não fizer nada, se você não mudar de atitude, se você não mudar a sua direção. Você precisa mostrar a sua fé com as suas obras. Tiago escreveu isso. Leia lá a carta de Tiago. Mostra-me a sua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. O que você faz em nome de Jesus? Você largou o que por causa de Jesus? Vai dizer, eu larguei, pastor, eu larguei o pecado por causa de Jesus. Então você creu.
Eu larguei o vício por causa de Jesus, então você creu. Eu larguei o cigarro, eu larguei a bebida, eu larguei a amante, eu larguei a mentira, eu larguei a inveja, eu larguei o ciúme. O que que você largou? Se você não largou nada, você não creu em Jesus. É isso. Mostre-me a tua fé sem as obras, não tem como. É isso que Jesus está dizendo, querido. Você só vai ter fé se você conseguir andar na direção da sua fé. Jesus falou: siga-me, eu vou ser seu mestre, eu vou te ensinar a viver, e ele vai começar a te dar mandamentos. A Bíblia diz, o Senhor falou: os meus mandamentos não são pesados, mas ele manda, ele não pede. Eu sempre falo isso, porque eu preciso ver Jesus como meu Senhor, como alguém que é o meu mestre, que é a minha autoridade, que é alguém que me diz o que eu devo ou o que não devo fazer. Seguir a Jesus, querido, não é tão somente ir à igreja. A igreja é a reunião dos discípulos, daqueles que seguiram a Jesus. Olha só o que diz o texto sagrado. Diz o texto sagrado que eu li aqui. Verso 23. E entrando ele no barco, seus discípulos fizeram o quê? O seguiram. Jesus, ainda hoje, continua chamando seguidores. Ainda hoje ele está te chamando. Quem vai seguir a Jesus? Os discípulos. O que é discípulo? São os alunos de Jesus. Ele é o nosso e nós somos os seus alunos, discípulos. Jesus toca ovelha, toca como se toca boi. Eu lembro quando eu era criança, tinha muitos moradores aqui, tinha vaca, né, boi, e a gente tomava conta das vacas deles, né? As crianças, eles davam dinheiro: olha, leva meu gado lá para pastar. E ele dava um dinheirinho para a gente, às vezes dava um litro de leite no final do dia, né? E a gente tocava o boi ia para a rua, a gente ia lá correr atrás dele, vem para cá, aquela coisa toda, tocar boi. Jesus não toca a ovelha. A Bíblia diz: as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o... Você está entendendo o que Jesus está falando com você, querido? Ele quer que você o segue. Ele quer que você o segue. Até quando você acha que Jesus vai parar a obra dele? Diz o texto sagrado que ele entrou no barco, seus discípulos fizeram o quê? Eu não vou ficar aqui. Em que direção Jesus está hoje? Que direção que a igreja está hoje? A igreja está seguindo a Jesus, querido. Você acha que a igreja vai parar? Você acha que Jesus vai parar até que você resolva o seu problema para depois... Não, espera aí, gente. Turma, espera aí, porque eu vou esperar aquele cara lá resolver o problema dele que vai seguir a gente. Você acha que Jesus vai fazer isso, pastor? Ele está na missão dele, de salvar a todo aquele que crê. Ele veio, ele pagou o preço, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades e falou: me segue, eu quero te levar. Você só tem que me seguir. E aí você está parado, esperando os seus problemas acabarem, esperando a aposentadoria, esperando ser curado, esperando arrumar um emprego. Não sei o que você está esperando para seguir Jesus. Você segue a Jesus, ele diz: vinde como está. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Somos nós, querido, que temos que ouvir o chamado. Todos foram chamados. Jesus mais uma vez nessa noite está chamando, mas o que falta para mim, para você fazer essa afirmação hoje? Eu te seguirei aonde quer que fores. Essa afirmação, querido, talvez você vai dizer assim: pastor, falta fé, talvez falta oportunidade.
Mas eu quero dizer que a oportunidade é hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da decisão. A coisa mais linda, querido, é um homem tomar uma decisão. E a decisão mais importante que você pode fazer na sua vida é seguir a Jesus. O dia e a hora é hoje. Você não sabe, querido, quando ele virá. Você não sabe sequer se amanhã nós vamos estar de pé. Ele vira para aquele homem e fala: olha, segue-me e deixa os mortos. Deixe os problemas. Deixa o sofrimento, deixa o medo, deixa as coisas dessa vida e me segue. Você seria capaz de deixar o que para Jesus? Para seguir a Jesus? Talvez falta coragem. Coragem. Os homens e as mulheres que seguem a Jesus precisam de coragem. Coragem. Você tem coragem, querido? O que é coragem? Coragem é enfrentar dificuldade. Enfrentar o medo. Tem gente que nunca vai aprender a nadar porque não tem coragem de pular na piscina. Ou nunca vai aprender a nadar. É teu caso? É? Sabe nadar? Não. Já entrou na piscina? Mas você tem que ter coragem, pelo menos, para entrar na piscina, senão você nunca vai aprender a nadar. Sabe dirigir? Não. Por quê? Já dirigiu? Não tem coragem. Ei, tem gente que não tem coragem de seguir a Jesus. É isso, é verdade. Porque para seguir a Jesus precisa de coragem. Coragem por quê, pastor? Porque você vai ter que entregar o teu caminho na mão dele. Você vai ter que acreditar nele. Você tem coragem de entregar a tua vida para Jesus? Às vezes a gente faz uma pergunta no apelo, né? Quem quer aceitar Jesus? Como se Jesus, né, estivesse pedindo, pelo amor de Deus, me aceita, porque eu sou um pobre miserável. Me aceita, eu sou rejeitado por muita gente. Quem quer me aceitar? Não. Você que precisa ter coragem para aceitar Jesus. Você precisa aproveitar a oportunidade que Deus te dá nessa noite e ter coragem de falar assim: aonde queres que tu for, eu irei. E se passares pelo fogo, ele vai te levar lá, mas ele vai estar contigo. E se as águas vierem, como os meninos lá no barco, ele estava lá. Parecia, né? Estava dormindo, parecia que ia morrer todo. Mas sabe, vai ter um momento da sua vida que você precisa de coragem. O tempo está difícil, a luta está difícil, está desempregado, está doente, está com problema, sabe, na vizinhança, está com problema na família, mas eu tenho coragem de seguir a Jesus, porque eu não vou abrir mão dele. Porque eu sei que ele pode resolver os meus problemas. Porque eu sei que posso todas as coisas naquele que... Você precisa de coragem, querido. Você precisa de coragem para dizer não para o pecado. Os medrosos não entrarão no reino de Deus. Tem gente que tem medo do diabo. Você tem que ter coragem para enfrentar o diabo. É. O crente não tem medo do diabo. A Bíblia diz resistir. Só resiste quem tem coragem. Você precisa de coragem para seguir a Jesus. A pergunta é, querido, há algo que me impede de tomar essa decisão hoje? O que impede você de tomar essa decisão hoje? Eu sei que Jesus é poderoso. Eu consigo até ir para a igreja. Eu consigo andar com os discípulos de Jesus. Mas eu preciso ter coragem de segui-lo, porque agora ele entrou no barco. Ele vai para o outro lado. E eu preciso segui-lo, querido. A sua vida vai dar uma virada. Você acredita nisso? Olha, se você entregar o seu caminho ao Senhor, a sua vida vai mudar. Ele vai te levar para o outro lado. Agora você vai ter que ter coragem de ir para o outro lado.
Diz que a moeda tem dois lados. E você tem que mudar de lado. Tem gente aqui nessa noite que precisa mudar de lado. Jesus olhou para aquela multidão e disse: olha, passem para o outro lado. Depois dele falar com os discípulos, a Bíblia diz que ele entrou no barco. E quem queria mudar de vida, mudar de lado, ir para o outro lado, entrou no barco também. O seguiram. Deus está te chamando nessa noite, querido. Jesus não vai parar para te esperar. Ele já veio te buscar. Jesus não vai parar a história da humanidade por causa de você. Ele já fez a obra. Ele te trouxe até aqui. Está falando: você quer mudar de lado nessa noite? Você acredita em mim nessa noite? Nós precisamos segui-lo. Ele está à nossa frente. Ele é o nosso guia. Jesus está dizendo: eu quero levar a sua vida, eu quero dar uma guinada na sua história. Você precisa vir para o outro lado, o outro lado. Esse lado aí de derrota, esse lado de sofrimento, esse lado de medo, esse lado do vício, esse lado da dor. Jesus quer te levar para o outro lado, o lado dos homens e de mulheres de coragem, o lado dos homens e de mulheres de amor, de paz, de alguém que olha para Jesus e fala: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, aonde tu for, eu vou. Você não pode ter medo de entregar a tua vida a Jesus, querido. Tem gente que tem medo de ser feliz. É uma questão de fé e uma questão de decisão. A fé sem obra é morta. A fé sem decisão não vai te levar a lugar nenhum. Você vai continuar no mesmo lugar, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Mas se você for atrás de Jesus, Ele vai te levar por outro lado. Quem tem coragem nessa noite de olhar para Jesus e falar: Senhor, eu estou aqui. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, querido, em nome de Jesus. Basta apenas uma palavra. Eu não sei se você ouviu o que o Espírito disse à igreja hoje. Eu não sei, sabe, se falta fé para você. Eu não sei se falta coragem para você. Mas o que eu sei, o que não falta nessa noite é oportunidade. O Espírito diz à igreja: vem. O Espírito diz nessa noite: vem. Jesus está te chamando. Vem, segue-me. Lança fora o medo, lança fora a dúvida. Nós já ouvimos muitas histórias de Jesus. Tem pessoas entre nós, querido, que conhecem Jesus desde criança, que ouve a história dos seus pais, que ouve a história da sua família, que ouve a história de tanta gente que recebe bênção, que recebe vitória. Você ouve as histórias. Mas Jesus nessa noite está dizendo: você tem coragem de seguir a Jesus. Deixe os problemas, deixe as dificuldades, deixa o medo. Lança a sua vida na mão do Senhor Jesus. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que tem fé suficiente para dizer: eu vou seguir a Jesus. Pastor, e o que vai acontecer comigo se eu tomar essa decisão hoje? Ah, querido, vai acontecer tanta coisa. Se você tomar essa decisão hoje, sabe, as lutas não, sabe, não vou dizer para você que nunca mais você vai ter luta, porque Jesus falou: olha, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Se você tomar essa luta, essa decisão hoje, querido, os problemas são inevitáveis, porque falarão mal de você,
vão odiar você por causa do nome de Jesus. Tem pessoas que vão falar mal porque agora você é crente, agora é santinha, agora é santinho. Fez tanta coisa errada, agora é santo, vai para o céu. Vai ter gente que vai falar, você não pode ter medo dessas palavras. Você precisa ter coragem para enfrentar essas pessoas e dizer, olha, Jesus perdoou os meus pecados. Eu estou arrependido, eu quero mudar de história. Ele vai mudar a minha história. Ele vai me libertar, Ele vai me curar, Ele vai resolver os meus problemas. Ele vai resolver. Ele vai resolver. Agora, querido, os benefícios são incomparáveis. As bênçãos para aqueles que creem em Jesus e que seguem a Jesus não se compara com os problemas dessa vida. Tudo que você precisa nessa noite é de tomar uma decisão. Eu quero fazer mais uma vez essa pergunta. Se tem alguém que quer tomar essa decisão, como disse aquele escriba, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Querido, é um momento de decisão. Eu quero orar por você. Eu quero te conectar aos céus. A Bíblia diz que a igreja tem o ministério da reconciliação. Se você tomar essa decisão, o seu nome será escrito no livro da vida. Os seus pecados serão perdoados. Se você tomar essa decisão, Jesus vai guiar a sua história, vai te dizer tudo o que você precisa fazer. Tudo que você tem que fazer é obedecer a Jesus. Eu quero pedir, você que crê e que tem coragem e quer tomar a decisão, levante a mão, aí mesmo onde você está. Levante a sua mão que nós vamos orar pela sua vida, para que você seja conectado aos céus. Quem tem coragem, querido, de dizer nessa noite, eu quero seguir a Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus? Levante a sua mão com fé. Levante a sua mão com fé, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Você tem fé, querido? Levante a sua mão, levante a sua mão. Jesus vai mudar a sua história, Jesus vai mudar a sua história. Aleluia, aleluia, Deus. Aleluia. Fale com Ele nesse momento. Fala, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Aleluia. Que uma simples canção. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Não me deixa voltar. Tem mais alguém que quer dizer, Senhor, toma a minha vida em tuas mãos? Não fique de fora do chamado de Deus nessa noite. Deus está te chamando nessa noite. Aleluia. Com louvores de um cristão.